Olá pessoal, eu sou a B, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Eu Preciso Te Contar. Você já experimentou uma transformação depois que convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida? Se você tem algum problema hoje de relacionamento, seja familiar, na sua casa ou no trabalho, esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar com você uma das transformações mais importantes que aconteceram na minha vida e que são fruto desse agir de Deus no meu coração. Eu vou te contar o que aconteceu no meu ambiente de trabalho depois que eu permiti que Deus me moldasse para ser a Belisa que Ele queria e não mais a velha Belisa. Para quem já assistiu outros vídeos do canal, sabe que ao longo da minha jornada com Deus eu tive alguns altos e baixos, até que eu tomei algumas decisões muito sérias e finalmente me firmei nesse caminhar com Deus. E por muitos e muitos anos, então, apesar de ter contato com a palavra de Deus, eu vivia uma vida espiritual medíocre. Isso refletia em várias áreas da minha vida, dentre elas no meu próprio trabalho. Por alguns anos eu enfrentei muitas dificuldades nesse relacionamento no ambiente de trabalho. E chegou um momento em que eu queria desistir, eu queria sair de lá a todo custo. A verdade é que eu nunca tinha entregue para Deus essa área da minha vida. Mas então Ele começou a me mostrar que na verdade eu mesma era o problema. E conforme eu fui impactada com essa palavra de Deus no meu coração, eu comecei então a enxergar algumas coisas que eu não via antes. Então eu tomei uma decisão que eu mesma iria mudar. O primeiro passo então foi o mais difícil. Eu chamei uma das minhas colegas para conversar, a sós. A gente sentou frente a frente e eu olhei bem para ela e perguntei assim: o que tem de errado? Por que esse ambiente de trabalho é tão difícil? Por que a gente se cruza pela porta e a gente não olha na cara uma da outra? Eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu não aguento mais viver dessa forma. Então ela virou para mim e falou assim: você quer mesmo saber, Belisa? Então agora eu vou te falar tudo o que eu penso. E ela começou então a me confrontar com algumas verdades. Ela realmente foi uma pessoa muito sincera naquela conversa. E por mais dura que tenha sido, hoje eu agradeço a Deus porque eu sei que Deus usou a vida dela para falar ao meu coração, para me mostrar coisas que eu ainda não enxergava a respeito de mim mesma. Provavelmente aquela foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive na minha vida. Eu chorei naquele momento, eu fiquei quieta, ouvindo tudo que ela tinha para me dizer, tentando assimilar aquilo no meu coração. E apesar de não concordar com tudo que ela estava falando naquele momento, porque eram coisas muito difíceis para serem ouvidas, eu decidi que eu adotaria uma postura de humildade, como Jesus espera da gente. E eu falei: tudo bem, eu entendo tudo que você está falando e a partir de hoje eu quero mudar, eu quero fazer as coisas de um jeito diferente. E a partir daquele momento, então, a gente fez aquele pacto, digamos assim, de que eu me esforçaria, ela também se esforçaria e os meus outros colegas também, ela iria conversar com eles para que a gente pudesse mudar aquele ambiente de trabalho. Foi um processo difícil, não foi fácil. Ele durou mais ou menos uns 2 anos. Ao longo desse período, a gente teve ainda outros confrontos, algumas discussões, mas a todo momento eu buscava refletir, pensar nas minhas atitudes e em como que eu poderia ser mais parecida com Jesus, porque Ele é o nosso alvo, a nossa meta, o nosso modelo de ser humano. Em tudo eu buscava aplicar o amor de Deus. Eu comecei a sorrir mais, eu comecei a elogiar as pessoas do meu trabalho quando de fato elas mereciam ser elogiadas, seja por algo que elas fizeram, seja por uma roupa legal que alguma das minhas colegas estavam usando. Eu comecei a agir de forma diferente, a ter mais amor com as pessoas, mais carinho, mais cuidado. Eu quero deixar para você hoje que uma das coisas mais importantes no relacionamento com as pessoas à nossa volta é que a gente precisa começar a prestar mais atenção nelas do que em nós. A gente tem essa tendência de centrar muito na nossa verdade, na pessoa que nós somos, nas nossas necessidades. Mas a verdade é que o que Deus espera de nós é que a gente ame o nosso próximo, a gente se colocar no lugar das pessoas. E isso é transformador. Hoje eu posso falar para você com alegria que o meu ambiente de trabalho é diferente porque eu mudei as minhas atitudes. Aquela colega com quem eu tive uma conversa difícil, hoje é minha colega, minha parceira de trabalho, a gente troca ideias, conversa, até saímos juntas para tomar café. É muito gostoso. É uma grande alegria no meu coração saber que eu conquistei isso. E foi pela graça de Deus, não foi por mim mesma. Porque se fosse por mim, pela velha Belisa, eu ainda agiria da mesma forma que eu agia antes. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. É claro que eu ainda tenho muito para ser mudada, muito para ser transformada. É um exercício diário buscar essa transformação, mas ela é possível e hoje eu colho os frutos da decisão que eu tomei lá atrás. Com essa experiência eu quero chamar a sua atenção para essa necessidade de a gente ser transformado por Deus de verdade. A gente permite que Ele molde o nosso coração. Se a gente não tem essa transformação, esses frutos gerados na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não está sendo aquilo que Ele espera de nós. Alguma coisa precisa ser mudada nesse processo. Está nas nossas mãos uma grande parte da transformação que a gente quer ver à nossa volta. Tem aquela frase que todo mundo conhece que diz que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo.
E isso é a mais pura verdade. Só que essa mudança, ela só acontece de verdade quando a gente busca isso em Deus, quando a gente permite que Ele molde o nosso coração. O versículo-chave, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando hoje, tá lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar ainda outro texto que é um pouco mais longo, mas que eu gostaria muito que você lesse, que fala sobre a gente adotar essa postura humilde. Assim como Cristo foi humilde quando veio à Terra, nós precisamos seguir os passos que Jesus nos deixou. Você tem dificuldade de relacionamentos? Seja em casa, com a família, com amigos, ou no trabalho, como foi essa experiência que eu compartilhei com você? Se sim, eu quero te encorajar hoje a ser a mudança que você quer ver no ambiente em que você está. Assuma a sua responsabilidade e decida mudar. Esse é o primeiro passo. O nosso alvo, o nosso modelo de ser humano é Jesus, como eu falei antes. Ele é o nosso objetivo de vida, a gente tem que se tornar o mais parecido com ele possível. Eu desejo do fundo do meu coração que o episódio de hoje faça você refletir sobre quem é você hoje e o que precisa ser transformado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém, eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.